é a pregação do Evangelho nessa noite ao nosso coração. Romanos, no capítulo 8, abra sua Bíblia. E nós vamos ler a partir do verso 16, uma palavra muito conhecida, mas que nós vamos discorrer nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 16. Compartilhe a Bíblia com alguém que está do seu lado, alguém que não trouxe a Bíblia. Vamos ler, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois como que alguém vê como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para render graças ao seu nome, para ouvir a sua voz, para aprender a sua palavra, para nos colocarmos aqui, Senhor, como ouvintes, e que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de maneira poderosa, Senhor. Que o Senhor nos ilumine a mente, que o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, e que nós possamos ser alimentados pela tua palavra, que possamos ser alimentados, ó Pai, pela operação do teu Espírito Santo em nós. Nós carecemos do Senhor, nós carecemos de ti. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje o tema que eu quero tratar com os irmãos, eu quero espelhar nessa noite, tá? Agora no mês de fevereiro, eu vou trazer a palavra de Deus pregada e ao mesmo tempo espelhada, na esperança de que a gente possa guardar um pouco mais. Nós guardamos quando ouvimos e guardamos muito mais quando nós ouvimos e vemos. Então vamos somar o que vemos e o que ouvimos para que a gente possa aprender nessa noite. E o tema que eu quero tratar com os irmãos é justamente esse. Em cada gemido podemos desfrutar a esperança no Espírito. Há cerca de 2 anos atrás, eu tive uma experiência muito dolorosa. Minha mãe, que eu amava tanto, ela foi acometida por um câncer, e um câncer muito severo, repentino, uma mulher com toda a saúde, com toda a força, vibrante, alegre, trabalhadora demais. De repente, ela, do nada, aparece com um câncer no pulmão severo, que já estava do tamanho de uma laranja, segundo o médico.
e minha mãe se definhou em poucos meses, 6 meses ela definha e morre. Mas esse processo que nós passamos em família foi um processo muito doloroso, né? Quem já perdeu alguém com câncer sabe como é. Você vai vendo a pessoa definhando aos poucos, morrendo aos poucos, sentindo muitas dores, e você não pode fazer nada. Dessa noite, quem conheceu minha mãe foi Paula, né, Paula? Paula acompanhou minha mãe, ouviu minha mãe, ligava para minha mãe, e minha mãe pregava para ela mesmo estando com câncer. As meninas ligavam para minha mãe, a Edvânia também, né? Edvânia e Fábio também, acho que conheceu minha mãe, não chegou a conhecer não. Então, o que acontece? Nós vimos ali uma mulher, uma serva de Deus, mesmo no seu momento de gemido, de tribulação, de grande dor, ela louvando a Deus e passando por aquele momento com força, com esperança, com garra. E havia momentos que a gente ia orar com ela, eu passei um mês todos os dias pregando para ela. Todos os dias eu estava na casa dela pregando e falando sobre o Salmo 23. O último mês dela eu ensinei a ela o Salmo 23. E a gente falava ali com alegria, lembrando dos pastoreios, das águas verdejantes, das águas tranquilas, desse Senhor que é o nosso pastor, que é o nosso bom pastor. E não foram poucas vezes que eu começava a chorar. E eu chorava, porque eu sabia que a minha mãe, que eu tinha uma relação muito boa com ela, uma amizade muito grande, era minha mãe, minha amiga, minha companheira, é aquela que me socorreu em todo o tempo, sempre morei do lado dela, a vida inteira, sempre morei ao lado dela e sempre convivi muito bem com ela. E ver a minha mãe morrendo era muito difícil para mim. E eu pregando para ela, sabendo que o Senhor ia levá-la, porque Deus já tinha falado aos nossos corações que iria levar a minha mãe, mas mesmo assim eu estava ali pregando para ela e chorando. E quantas vezes minha mãe dizia assim para mim, não chore, porque eu vou na frente. E daqui a pouco você vai me encontrar lá. Fica firme. Você e Sandra pregue a palavra de Deus. Aquela igreja lá vai ser uma bênção. Vocês façam a obra de Deus. E eu chorava. Mas ela com alegria, com esperança. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É a gente ter esperança. Empresta ali a luzinha vermelha, Marcos. É esperança, ter o gemido. No meio do gemido, a gente ter a esperança. Esse quadradinho está na sua mão mesmo. Ter a esperança em meio aos gemidos. Então, como nós queremos falar do Espírito Santo durante todo esse mês, o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que anima e aquele que envia, é a base do nosso sermão durante todo esse mês de fevereiro. Então, hoje eu quero entrar com essa primeira parte, falando do consolo do Espírito Santo, que nos traz esperança em meio aos nossos gemidos. Nós somos pessoas quebradas, vivendo em um mundo quebrado. Todos nós que estamos aqui fomos atingidos pelo pecado, pela transgressão. À nossa volta, tudo que nós vivemos demonstra um mundo à parte de Deus, onde a ira de Deus está sendo derramada. Então nós somos gentes que estamos sofrendo, estamos gemendo, estamos passando por grandes angústias, por grandes tribulações, como uma consequência do pecado e como também um projeto de Deus para a vida de cada um. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui aos irmãos é o significado correto do que significa gemido. Gemido é suspiro, é um gemer de dor, é sofrer com. Esse é o sentido do gemido. Então, como é que no meio do sofrimento nós vamos ter esperança? Como é que nós vamos alcançar, como é que nós vamos desfrutar essa esperança do Espírito Santo em meio ao sofrimento? São situações difíceis, lutas e lágrimas. São momentos que dores que você acha que não vai suportar, atingiu a sua vida. Esse é o gemido que a palavra de Deus está apontando para nós quando diz que a criação geme, no texto que nós lemos, que nós gememos e que o Espírito Santo também geme.
Nós vamos discorrer sobre esses gemidos que nós encontramos na Bíblia. Então, gemido são situações de grandes calamidades na nossa vida. Situações difíceis. Situações que fogem ao nosso controle. Situações que nós somos assolados pelo dia mau. Ela não manda recado, ela não manda um telegrama, não chega uma mensagem na nossa caixa de correio eletrônico, o Zap não nos avisa, mas de repente, esse dia mau chega e o gemido nos alcança. A mensagem de hoje vem exatamente falar sobre essa questão, pois mesmo diante do sofrimento, nós podemos ter esperança. E onde está baseada a nossa esperança? Aonde que nós possamos achar essa certeza para termos o deleite de que no Espírito Santo nós podemos usufruir a esperança. A primeira coisa que eu destaco nessa leitura é o verso 17, que vem dizer para nós: ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então a base da nossa esperança está nessa relação que nos foi concedida mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, não foi somente para nos perdoar os pecados. Foi também para nos fazer filhos de Deus. O Evangelho de João vai dizer que foi-nos concedido o poder de sermos feitos filhos de Deus mediante ao sacrifício de Jesus Cristo. Então a base da nossa esperança se encontra nessa relação que nós temos com esse Deus maravilhoso, o nosso Pai. E agora nós somos filhos, fomos adotados na família de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí vem dizer uma coisa que é importante para todos nós. Eu sublinhei aí em vermelho para que você possa ver. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, mas nós sofremos com Ele. E com Ele seremos glorificados. E aqui esse discernimento é muito importante para todos nós. Porque você servir a Cristo, você ser chamado por Cristo, você estar na presença de Cristo, envolve sofrimento. A Bíblia diz que a todos nós nos foi concedido crer nele, mas não somente o crer, mas também padecer por ele. A vida cristã, ela envolve sofrimento. Eu sei que hoje é pregado um evangelho onde diz assim para você: pare de sofrer. Nada mais antibíblico do que essa frase. Pregado o evangelho onde para você tem que dar tudo certo. Para você tem que estar tudo bem. Você é mais do que vencedor. E as pessoas costumam dizer: só vitória, varão. Nada disso. A Bíblia é muito clara para todos nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vencerá. Então está aqui na Bíblia que nós somos filhos, somos herdeiros, e por conta de sermos filhos e herdeiros, nós vamos sofrer com Ele. Mas não somente sofrer, nós também seremos glorificados. Vamos avançar na mensagem para que a gente possa entender. Temos então esperança na certeza de que somos filhos. Fomos adotados na família de Deus. Nós temos uma nova identidade. E a maior identidade que você pode dizer que tem, ou a maior descrição que você pode fazer da sua vida, é você se descrever como um filho de Deus. Quem é você? Você diga: eu sou um filho de Deus. Adotado na família de Deus. A sua identidade vem escrito isso. A sua identidade, se a gente tiver a sua identidade espiritual, filho de Deus. É aqui que a gente descansa. Nós somos filhos. Deus é o nosso Pai, é o nosso Abba, é o nosso papaizinho, é o Deus provedor, é o Deus que nos socorre, é o Deus que está conosco, mas que planejou o sofrimento na nossa caminhada cristã. Temos uma nova identidade, mas isso
implica algumas coisas importantes que eu quero destacar nessa noite. Eu destaco sofrimento e glória. Sofrimento e glorificação. Cruz e glória. Ninguém pode chegar à glória sem passar pela cruz. Às vezes acontece que nós queremos a glória sem passar pela cruz. E nós não podemos. Faz parte do nosso ministério cristão. Ou seja, somos filhos, herdeiros, mas mesmo assim não ficamos livres do sofrimento e da frustração dessa vida. E é importante a gente entender uma mensagem como essa para que a gente não crie expectativa na casa de Deus. Para que a gente não seja frustrado pelas nossas expectativas. Poxa, eu sou crente e nada está dando certo para a minha vida. Eu sou crente e agora eu passo por grandes tribulações. É importante a gente entender que nós vamos ter refrigérios na vida cristã. Nós vamos ver os grandes milagres de Deus na vida cristã. Nós vamos ver o grande livramento de Deus na vida cristã. Mas também nós vamos passar por muitas tribulações. Por muitas tribulações. É o que diz a palavra de Deus. Nos convém entrar na glória, no reino de Deus. É o que a palavra de Deus nos aponta. E aí, o sofrimento, então, é algo inevitável para todos nós. Nenhum de nós vamos ficar livres de sofrimento. Nenhum de nós vamos ficar livres de dores nessa vida. E tem algumas razões para isso. Participaremos com o fim da experiência da glória no futuro. Nós estamos caminhando para encontrar com Jesus. Nós vivemos a vida cristã para encontrar com Ele. Paulo vai dizer para a gente que se nós esperamos dele somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Então nós estamos de passagem por esse mundo. O nosso alvo é a glória. Somos como os viajantes que estamos passando por essa vida, mas olhando para o futuro. Então aqui está dizendo para a gente, nós somos filhos. E vamos participar com Jesus da experiência da glória. Vamos ouvir a voz de Deus dizendo para todos nós, vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Nós vamos gozar da glória ao lado de Jesus Cristo. Mas também no presente, nós vamos participar com Ele da experiência de sofrimento. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, no verso 18, o texto que nós lemos, deixa a Bíblia aberta aí do seu lado. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. E quando Paulo diz assim, por certo, ele está dizendo que o sofrimento é certo. Ele está dizendo que nós vamos passar por dores, por gemidos. Tenho por certo que o sofrimento do tempo presente. Então, o que a palavra de Deus nos aponta é, esteja pronto, esteja firme. É por isso que a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, estejais, pois, firme, revestido de toda a armadura de Deus, para que você não seja abalado, mexido no dia da tribulação, que ele vai dizer o dia mau. Então, cabe a todos nós a estarmos nos revestindo das armaduras para que a gente possa enfrentar o dia mau. Eu sempre repito para Sandra e para as pessoas que convivem comigo, no dia de paz, se prepare para a guerra. Às vezes estamos vivendo aquele momento de tranquilidade, de bênção. Lembra que eu falei que existem refrigérios na nossa vida? Existem momentos que a gente experimenta a graça de Deus e que Deus assim nos dá um refrigério que é, meu Deus, que maravilha, vencer essa luta. Mas a gente não pode abaixar a espada, não pode sair da nossa posição, porque possivelmente mais à frente pode vir uma luta maior ainda. Então cabe a todos nós caminhar por essa vida tendo a certeza que o sofrimento é algo certo. Mas que o sofrimento desse presente tempo não vai se comparar jamais com o que nós vamos receber na glória.
Então vale a pena a gente passar por esse sofrimento como filhos de Deus, como servos de Deus, para que a gente vença e alcance a nossa coroa de glória. Sofrimento. Não quero sofrimento. Quem quer sofrimento aqui? Tudo que nós procuramos é aliviar o nosso sofrimento. Tudo que nós queremos é fugir de gemidos e dores. Mas os sofrimentos vindo de Deus, eles têm um propósito. E qual é o propósito do sofrimento para o servo de Deus, para nós que estamos aqui? E eu destaquei alguns sofrimentos, alguns propósitos do sofrimento para as nossas vidas. Primeiro propósito do sofrimento para nós: torna-nos mais conscientes do fato de nós sermos dependentes de Deus. Quantas vezes o sofrimento vem até nós? Isso nos coloca numa situação de dependência de Deus, que a gente não tem outro caminho a não ser orar e buscar a face dele e clamar por ele, porque nós sabemos que ninguém pode nos ajudar. Então o sofrimento, ele tem o poder de nos colocar dependentes de Deus. Quebrar a nossa independência, quebrar a nossa autossuficiência, porque por vezes nós achamos que somos suficientes e o sofrimento vem para nos mostrar exatamente isso. Eu dependo de Deus. Então não despreze o sofrimento quando ele chegar à sua vida. Não despreze o momento que você às vezes vai para um hospital. Não despreze às vezes o momento quando você vai... Eu conheço pessoas que vão se converter num cárcere. Lá dentro vai conhecer a voz de Deus e vai se converter. Quebra toda aquela arrogância, toda aquela vaidade, e aí agora mostra-se uma pessoa que depende inteiramente de Deus. Segunda coisa que eu destaco: as tribulações também nos aproximam mais dos outros seres humanos. Quantas vezes, por conta do nosso sofrimento, nós temos um olhar diferente para o outro? Porque a nossa tendência é ser prepotente, é olhar para o outro como se nós fôssemos melhores. E às vezes vem um sofrimento até nós para quebrar isso e fazer com que nós possamos nos aproximar mais das pessoas, olhar para as pessoas com mais compaixão, deixar de estar julgando o outro, deixar de estar precificando o outro, colocando um preço, um valor, porque nós vemos que nós fomos quebrados e que também o nosso valor depende inteiramente de Cristo. Outro ponto: a tribulação nos ajuda a compreender como ajudar a outra pessoa que também está passando por aquele processo. Alguém que passa por uma crise de casamento, por exemplo, e sofre nessa questão de casamento, e Deus abençoa essa pessoa naquele momento da sua crise, ele vai ter muito mais condição de ajudar o outro. Ele vai ter muito mais possibilidade de socorrer aquele que está sofrendo. Quantas pessoas diziam assim: depressão não existe, depressão é frescura, e que depois foi assolado por uma depressão, e experimentou no seu corpo o que é uma depressão, o que é uma tristeza, e aí foi quebrado, foi humanizado para poder socorrer o outro. Entende? Então o sofrimento, ele tem esse poder, essa capacidade da obra de Deus em nós, usando o sofrimento para que a gente se torne mais humano. Outras questões que eu botei: as tribulações podem nos servir de excelentes disciplinas. Quantas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor por meio do sofrimento? Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus, que é a nação de Israel. A nação de Israel, Deus leva para viver o cativeiro, para ser deportado de sua terra, para viver como escravo em outros povos, e para que eles pudessem nunca mais cometer a idolatria. E de fato, a disciplina que eles sofrem, eles voltam para sua terra depois de 70 anos e nunca mais. Eles tiveram outros tipos de pecado, mas a idolatria nunca mais. Outro ponto:
As tribulações podem ser resultado de uma semeadura má e insensata. Nestes casos, servem de punição. A Bíblia vai dizer para nós, tudo que o homem plantar, ele vai colher. A Bíblia vai dizer para nós, de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, às vezes, o sofrimento que vem até nós é por conta de uma punição do nosso Deus. Mas sabe o que acontece? Esse Deus amoroso, que é um pai, que castiga e açoita o filho que ama, as suas punições, elas são pedagógicas. As punições de Deus para o seu filho não é para matar, mas é para corrigir, é para ensinar. E por vezes nós temos que ser punidos pelo Senhor, por conta de uma semeadura má, por conta da nossa insensatez, por conta de nossas atitudes, da nossa carnalidade, das nossas escolhas má, baseada num coração enganoso. O nosso coração é enganoso. E é interessante que quando a Bíblia diz que o coração é enganoso, o sentido aqui, a figura é de alguém que quer passar a perna no outro. O nosso coração quer nos passar a perna. Terrivelmente pecador é o nosso coração. É adoecido e não tem cura. Se não for o sangue de Jesus Cristo, se não for Deus nos livrando, nós seremos punidos, até que a gente venha se converter. As tribulações, outro ponto, podem nos ensinar algo sobre a seriedade da malignidade do pecado. O pecado tem que ser tratado como pecado, gente. Nós não podemos dar nomes a pecado bonitinhos, psicologizar a nossa natureza carnal com nomes. É pecado. É pecado, a nossa natureza é pecaminosa e nós temos que tratar pecado como pecado. Então, os sofrimentos que nos vêm é para nos mostrar a malignidade do pecado. Eu conto sempre a história do irmão Josimar, diácono da igreja, congregou comigo, servo de Deus, de repente se desviou, se encantou por uma moça lá fora, largou a esposa, foi conviver com ela, passa 2 meses nesse relacionamento e depois se arrepende e volta para casa. E quando ele volta para casa, ele volta com o vírus da AIDS. Esse passeio que ele deu lá fora fez com que ele tivesse um fim trágico. Se arrepende, volta à comunhão, morre por conta da AIDS. Eu estava com ele no último dia da vida dele. Mas olha aí o preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não brinque. Pecado é coisa séria. E às vezes isso acontece, essas tribulações acontecem para mostrar para a gente que o que a gente planta, a gente colhe. Que o pecado é algo severo e nós não podemos viver uma vida à base das nossas más escolhas. As tribulações podem produzir, antes, porém, a tribulação pode expurgar o pecado de nossa vida. Quantas vezes, quebrados por causa dos nossos pecados, nós nos convertemos e falamos para Deus: Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Quantas vezes Deus tem que nos levar para um cantinho estreito. Se a gente pudesse fazer como aquela Super Nani, né? Na cadeirinha do pensamento, para poder expurgar o nosso pecado, tirar de nós aquilo que nos aprisiona, para que a gente possa ser depurado, como a palavra de Deus nos diz, que nós somos acrisolados como a prata no fogo. Nós somos filhos e Deus não vai nos perder. O amor dele é tão grande que às vezes ele vai nos colocar no fogo para que a gente seja purificado. Então Deus usa as tribulações para trazer tudo isso para todos nós. As tribulações podem produzir uma entrada mais jubilosa em nossa herança celestial. Sabe para que servem as tribulações também? Para nos tirar desse mundo. Para nos desmamar desse mundo. Porque às vezes nós amamos esse mundo mais do que a Deus.
E as tribulações vêm para nos arrancar desse mundo e fazer a gente almejar o céu. É o caso da minha mãe. O médico disse para mim, as dores dela de 1 a 10 é 10. O câncer quebrou as costelas dela. Quebrou as costelas. E aquilo ali, naquele momento, ela desejou